Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Dutra, contador do município de Nova Odessa. Estamos aqui hoje para apresentar a primeira audiência pública da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023. Bom, a obrigatoriedade da audiência pública se faz pelo artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O envio da peça de planejamento ao Legislativo no município de Nova Odessa se faz até o dia 30 de abril de 2022. Hoje em si, nós estaremos apresentando a audiência para podermos recepcionar dos ouvintes, do cidadão, a contribuir na elaboração das peças, trazendo sugestões para que a gente possa estar recepcionando tudo isso. Ao final da audiência, eu vou deixar o e-mail que vocês possam encaminhar as suas sugestões. A gente vai estar levando isso ao chefe do Poder Executivo para ele dizer o que ele acata, o que não acata, o que vai poder ser incluído na lei de diretrizes ou não. Desde já agradeço a todos que estão nos assistindo. Por conta a questão aí da pandemia, e com o aprendizado, a gente trazendo aí a inovação e deixando nas redes sociais a audiência para quem queira estar assistindo em período distinto, visto o pessoal que trabalha, o pessoal que está na faculdade, na escola, poder estar participando também. Meu muito obrigado. Bom, o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal nos traz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e também disporá sobre o equilíbrio entre as receitas e despesas, o critério e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois subsequentes. O anexo conterá ainda a avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício anterior, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Evolução do patrimônio líquido também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. A avaliação da situação financeira e atuarial, dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem da expansão das despesas obrigatórias
de caráter continuado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis. E ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Bom, deixando claro que hoje nós não vamos apresentar nenhum dos demonstrativos, mesmo porque a gente precisa estar recepcionando documentação de vários outros setores, bem como da própria população, que é o que a gente espera atingir, para estar inserindo informações dentro desses demonstrativos. Então lá, o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina ao executivo, no nosso caso o executivo municipal, a estar realizando as audiências públicas da elaboração das peças de planejamento. E claro que, posteriormente, a apresentação da audiência pública do cumprimento das metas fiscais, justamente inseridos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante. Parágrafo 1º. A transparência será assegurada mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Então, a inclusão do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 48 veio pela Lei Complementar 131 de 2009. Então vamos lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem por finalidade nortear a elaboração dos orçamentos anuais dos estados, da União, do Distrito Federal e também dos municípios. Então ela é o norte à questão da elaboração da nossa lei orçamentária. É ela quem vai dar direcionamento na elaboração. Nós temos a primeira grande peça de planejamento, o nosso PPA, né, o Plano Plurianual. Dentro do Plano Plurianual, nós temos 4 orçamentos, um grande orçamento subdividido em 4 exercícios. Para cada exercício é elaborada uma lei de diretrizes orçamentárias, onde ele vai trazer as metas, os objetivos e vai priorizar, vai trazer aquilo que tem prioridade de fazer. Por que isso? Porque, com exceção de raros municípios, o orçamento em si, a arrecadação que se faz dentro dos municípios, não consegue executar tudo aquilo que é a intenção de, à época, o candidato a prefeito tinha para estar executando tudo isso. Então, por que está no PPA? Porque é obrigatório transformar aquele plano de governo em ações. Isso traduzindo-se dentro do plano plurianual. E a cada exercício vai vir uma lei de diretrizes trazendo somente aquilo que é possível fazer. Claro
que o chefe do Poder Executivo é quem vai determinar o que vai ser feito e o que não vai ser feito dentro das possibilidades financeiras de cada município. A LDO é uma peça de planejamento extraída do PPA, dando direcionamento à elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, o que ela traz? Ela estabelece metas e prioridades para o orçamento anual, ela determina as orientações básicas para a elaboração do orçamento, ela sinaliza as alterações na legislação tributária. Então, caso eu tenha a intenção de refazer, remodular, trazer algo novo no Código Tributário, uma legislação tributária municipal, tem que estar isso sinalizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sinalizar modificações na política de pessoal, sinalizar ali uma reestruturação, um plano de cargos e carreira, algo do tipo. Identifica o limite para o gasto do legislativo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias serão encaminhadas, como disse no começo, à Câmara Municipal até o dia 30 de abril e devolvidas para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, até o meio do ano. Estabelece diretrizes orçamentárias da administração pública, compreendendo as metas e prioridades e incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Então, a gente está no exercício 2022 elaborando lei de diretrizes orçamentárias para execução do exercício em 2023. A Lei de Responsabilidade Fiscal define maior especificidade para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, consagrando-a como o principal instrumento de integração entre o planejamento, o orçamento e a execução. Além de atender o disposto na Constituição, a Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá também sobre critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada. Quando isso? Quando, por exemplo, a realização da receita não comportar o cumprimento de metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais. Ou seja, foi elaborado a peça de planejamento, estimado um determinado valor de receita e esta receita ela não está sendo realizada, a realização dela sendo menor do que a estimativa. Logo, a administração tem que fazer limitação de empenho, visto que, se não fizer, vai causar um déficit orçamentário, contribuindo para uma diminuição do superávit ou um aumento do déficit financeiro. Também, resultado primário, insuficiente para a recondução da dívida consolidada ao limite. Então, ele vai trazer aí o estabelecimento do resultado primário, onde vai reconduzir o limite da dívida. Caso a dívida ela esteja superior àquilo que foi determinado das metas, então tem que tomar providência a questão de recondução do limite. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Ou seja, quando a gente cria um programa, dentro do programa ele traz os valores, mas não somente os valores, mas ele traz metas e objetivos. Eu crio um programa porque eu tenho algum problema. Se eu não tiver um problema, eu não crio o programa. Criei um programa. Eu tenho lá um problema de ineficiência quanto à nota do IDEB. Não é o caso de Nova Odessa, mas vamos exemplificar. Bom, para eu atingir ao que eu estou esperando, aumento do índice da nota do IDEB,
eu vou ter alguns custos quanto a isso. E qual o meu indicador, né? Eu tenho aí nota do IDEB, eu posso ter número de alunos que eu tenho que alcançar, e depois eu vou fazer a análise, né? A verificação se aquilo que eu consumi dentro do meu orçamento de maneira financeira, o meu custo, eu trouxe algum benefício, melhorei a nota do IDEB, o número de alunos que participa disso, né, ele teve, né, a melhoria quanto a essas notas. Demais condições e exigências para transferência de recursos às entidades públicas e privadas. Então, a Lei de Diretrizes vai trazer as condições para estar transferindo os recursos às entidades públicas e também às entidades privadas. Nosso caso aí, as transferências às entidades públicas, que por força aí da lei do terceiro setor, já houve uma grande mudança quanto a essas transferências. Passa-se aí por um processo licitatório, inclusive. O anexo de metas fiscais, que estabelecerá metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário, dívida pública. Então, a esses 4 itens, eles são inseridos dentro do anexo de metas, para ver justamente o que? Se está sendo cumprido o limite, né? O que a gente estimou de receita, se está sendo cumprido, se a despesa não está superior à receita, se o nosso resultado nominal está sendo atingido e o primário também, e se a nossa dívida pública está sendo atingida de acordo com as metas estabelecidas. Uma das grandes novidades da Lei de Responsabilidade Fiscal para a LDO são: as metas devem ser estabelecidas para o exercício a que se referirem e para os 2 próximos. Então, não só para o próximo exercício, mas sim para os 3 próximos exercícios. A avaliação do cumprimento de metas relativas ao ano anterior, demonstrativo das metas anuais instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Para que isso? Porque eu tenho que ter uma lógica na elaboração das minhas peças de planejamento, né? A não ser que eu tenha consumado uma inserção de uma grande empresa no meu município que vai contribuir com o aumento da arrecadação do meu ICMS, ou mesmo com o aumento da arrecadação, por exemplo, se eu trago aí uma empresa de sistema, né, eu tenho um grande aumento de ISS. Caso contrário, a minha metodologia para a elaboração das peças, ela não pode fugir do que é aquela constância, não é? Nós tivemos, por conta aí da pandemia da Covid-19, um grande aumento de preços. Por conta disso, um aumento disfarçado das receitas. Por que aumento disfarçado das receitas? Porque no mesmo momento que eu tive um grande aumento das minhas receitas, eu, poder público, também consumo, né? Eu tenho consumo de combustível, eu compro veículos, eu tenho materiais escolares, eu tenho merenda escolar, eu tenho material de escritório, eu tenho vários materiais que consumo. Por conta disso, aquele material que eu vou buscar lá para adquirir, ele também sofreu um grande ajuste, né? Então, da mesma maneira que eu tenho o aumento da minha receita, eu também tenho o aumento da minha despesa. E aí eu tenho a justificativa porque isso não está de acordo ali com o que é publicado da inflação. Exemplo, nós temos mercadorias que subiram por volta de 40%. Logo, as minhas receitas vão subir 40%. Ah, mas a inflação declarada é 10, 10,7, 11%. Sim, mas aí eu tenho justificado que
dentro dessa terminologia, eu não tenho um aumento efetivo das minhas receitas e das minhas despesas somente nesse índice inflacionário. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Bom, para quem não sabe, evolução do patrimônio líquido é a diferença entre o meu ativo e o meu passivo, ou seja, os meus bens e direitos menos as minhas obrigações. E o que é alienação de ativo? É toda venda, toda vez que o poder público ele se desfaz de algo, ele coloca a venda. A partir do momento que o poder público vendeu algo, ele vai registrar essa receita como sendo uma receita de capital, de alienação de bens, alienação de ativos. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Bom, este demonstrativo também, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, nós temos que elaborar esses 2 demonstrativos também, Estimativa da renúncia da receita. Toda vez que o poder público abre mão de estar recebendo aquilo que ele tem de direito, ele está renunciando. Ou seja, trago lá como exemplo. Nós temos lá programas sociais de IPTU a pessoas carentes. Então, o poder público ele tem o direito de estar recebendo o IPTU de todos que têm um imóvel. Seja somente o terreno, seja o terreno e edificação. Mas eu tenho uma lei municipal onde estabelece que, comprovadamente, essas pessoas carentes, elas vão ter uma isenção do quê? Lembrando, do IPTU, não das taxas. E como que fica o meu orçamento, visto que eu vou abrir mão desse recebimento? Bom, eu tenho que trazer a compensação. O que vai compensar? Bom, eu posso compensar isso, em virtude disso já vir de longa data, o município de Nova Odessa já traz com valor diminuído na elaboração do orçamento quanto à arrecadação, logo as despesas também são diminuídas. Caso seja algo novo, o que eu faço? Bom, aí eu tenho que demonstrar ou através de aumento ou criação de um imposto para compensar esses valores. E também nós temos, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Bom, também temos esse demonstrativo. Para trazer justamente o quê? Bom, a prefeitura tem intenção de construir uma nova edificação, por exemplo, lá uma nova escola. Bom, essa escola, quando colocar em funcionamento, eu vou ter que contratar professores, coordenadores pedagógicos, diretores, tenho todo o material de expediente, tudo aquilo que se consome dentro da escola para o bom funcionamento. Essas despesas posterior à construção, elas são chamadas de despesas obrigatórias de caráter continuado. Antes mesmo de eu construir, a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 16, determina que seja feito um documento da estimativa de impacto orçamentário e financeiro do exercício que iniciar a atividade e os 2 subsequentes. Para que isso? Para saber se o poder público vai ter possibilidade da construção desta nova edificação ou não. Porque se demonstrado neste documento, mesmo que estimativo, não consigo colocar em atividade, logo eu não posso construir. Bom, se eu tenho isso, eu tenho que trazer esta informação lá neste documento? Sim, é necessário.
Ah, mas e se eu tiver alguma questão ali que seja uma obra, mas eu vou estar substituindo de prédio, ou vou estar somente fazendo uma reforma, uma grande reforma? Bom, se eu fizer uma reforma, se eu construir para substituir um outro, eu não estou expandindo despesa obrigatória de caráter continuado, ou as também chamadas despesas de ação continuada, eu não tenho necessidade quanto a este preenchimento. Vamos explicar para vocês, tentar, visto que trata-se de uma matéria um tanto quanto técnica, ela é muito, muito técnica, mas a gente vai tentar explicar para vocês o que seria o resultado primário e o resultado nominal. Primeiro, o resultado primário, ele indica o saldo das operações que resultam em endividamento novo ou primário, ao excluir da sua abrangência os pagamentos e recebimentos de juros da dívida, os chamados haveres financeiros ou as chamadas receitas financeiras. E pode ser superavitário ou deficitário. Também pode ser entendido como a diferença entre receitas e despesas não financeiras, sem os juros. É um indicador de fluxo que revela o esforço da autoridade fiscal em amortizar a dívida pública e também por excluir a volatilidade da conta de juros, além de permitir uma avaliação da política fiscal sobre a demanda agregada. Bom, o resultado primário, traduzindo, nós temos todas as receitas do poder público, subtraindo as receitas financeiras, as receitas de juros. Aquilo que, por exemplo, eu pego um determinado valor, aplico ele numa caderneta de poupança, por exemplo, num CDB, num CDI. Esses juros que o poder público está recebendo, ela exclui do total das receitas. Da mesma forma, lá do outro lado, na parte das despesas, eu pego o total das despesas e subtraio os juros que pago, por exemplo, da amortização de dívida. Então, o poder público tem dívida? Dificilmente município, estado e a própria União não tenha um parcelamento de dívida, não tenha uma chamada operação de crédito, ou seja, quando o poder público ele busca de uma agência financeira pública para construção de algo, para aquisição de um equipamento, ou mesmo para amortizar uma dívida passada. Quando eu tenho esse tipo de dívida, eu pago juros, Eu, poder público, pago juros. Esses pagamentos de juros também são subtraídos. Então, resultado primário, a gente subtrai da receita e da despesa os valores de recebimento de juros e de pagamento de juros. E o resultado nominal? Bom, o resultado nominal, ele é um pouco diferente quanto a isso. Ele reflete o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública, acrescentando ao resultado primário a conta de juros. Ou seja, para chegar ao superávit nominal, subtrai-se do superávit primário o pagamento líquido de juros. Bom, então tem uma grande diferença entre resultado primário e nominal. Qual é? Justamente os juros. Então eu tenho lá, resultado nominal é igual ao resultado primário, mais os juros, chamados juros nominais. Então aqui nós temos o resultado primário. Ele é um indicativo da capacidade dos governos em gerar receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais, sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Então, nós temos duas maneiras
para diminuir, né, esse valor de dívida? Primeiro, diminuição dos investimentos públicos. Eu vou ter um grande problema quando eu diminuo investimento público. Talvez eu tenha uma diminuição na prestação de serviços que é feito à população. Talvez eu tenha uma diminuição de horário daquela prestação de serviços. Talvez eu feche portas de determinado tipo de atividade na administração pública. Ou, se não, nós temos lá o desenhozinho do jovem carregando, né, uma bola ali de chumbo, né, de metal, de taxas, né? Então eu faço o quê? Aumento impostos. É uma das duas maneiras, né, que o poder público ele opta para administrar a sua dívida existente. Ou aumenta impostos ou diminui investimentos. Qualquer uma das duas são ações que vai contra a parte política. Nosso resultado nominal. De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, o objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida, né? Qual é a minha dívida fiscal? Como? Ela é líquida. Eu pegando o valor da minha dívida menos os meus haveres financeiros. O objetivo principal do resultado nominal. Bom, nós temos lá avaliação. Primeiro, déficit fiscal ou superávit fiscal. Déficit fiscal, volume dos recursos financeiros junto ao mercado. Eu vou buscar no mercado valores, né, para eu estar inserindo na máquina pública. Superávit fiscal, volume dos recursos utilizados para abater a minha dívida. No primeiro, no déficit fiscal, eu busco uma agência financeira para eu obter resultados. No segundo, o superávit fiscal, eu estou liquidando minhas dívidas, eu estou diminuindo minhas dívidas, né? Então eu busco a agência financeira não para buscar recurso financeiro, mas para pagar as minhas dívidas. A diferença entre resultado primário e o resultado nominal. Vamos lá com um exemplozinho de casa. Para tentar ser um pouco mais simples ao entendimento de quem nos assiste, de quem nos acompanha, então a gente vai trazer ali a imaginar, né? O poder público, dá para a gente traduzir aquilo dentro de casa. Então nós temos lá, dentro de um ambiente familiar, o somatório do salário de todos que trabalham ali dentro daquela casa. Tenho lá, valor de R$1.000 de salário. Bom, dentro desses R$1.000, eu tenho pagamento de aluguel, eu tenho pagamento de IPTU, de alimentação, de combustível, de várias despesas. Então, em primeiro momento, eu pego esse R$1.000, pago lá o aluguel, R$400. Logo, eu tenho R$600 em caixa. Paguei despesa com alimentação, né? Fui no mercado, gastei R$200. Maravilha. Nesse caso aí, fiquei com R$400. Pago demais outras despesas, IPTU, combustível, escola dos filhos. Então, eu fiquei, né, finalizei tudo isso com R$200. O meu resultado primário, este é o resultado, R$200. Esses R$200 vai ficar no meu bolso? Não, eu tenho dívida e eu tenho que pagar as minhas dívidas. Dentro das minhas dívidas, ela está lá dentro das chamadas outras despesas, né? Só que dentro delas, eu pago juros. Se eu pago juros, eu tenho que fazer a análise do pagamento dos juros no segundo momento, onde eu vou traduzir isso numa nomenclatura
chamada resultado nominal. Aí eu pego esse saldo que eu tenho de R$200 para pagar R$250 de juros. Olha que beleza, não é? Claro que eu não vou conseguir saldar, porque o meu resultado nominal ele é negativo. Trouxe lá um valor de R$50 negativo. O poder público ou no ambiente familiar vai ter que fazer o quê? Bom, ambiente familiar. Bom, eu parcelo este valor de R$50 no cartão de crédito. Ou eu vou no banco e faço um empréstimo consignado desses R$50. Claro que eu vou aumentando mais para frente o pagamento de juros quanto a isso. As minhas chamadas outras despesas serão aumentadas também porque eu tenho mais um empréstimo. E qual a diferença disso para o poder público? O poder público não usa cartão de crédito. O poder público não faz empréstimo consignado. Mas o poder público vai fazer de duas formas. Ou ele vai ter que diminuir a prestação de serviços que é colocado à população, ou ele vai aumentar a taxa dos impostos, né? O índice dos impostos, ou criar novos impostos. Ou se não, vai fazer também um empréstimo, né? O chamado ao poder público, uma operação de crédito, que no final vai pagar mais valores das outras despesas lá dentro do resultado nominal e vai pagar também, consequentemente, mais juros. Então, a grande diferença do resultado nominal e primário é justamente o resultado. Ele é um resultado final sem pagamento de juros. O segundo é o meu resultado se eu pagar tudo, inclusive os juros. E muitas das vezes o poder público não tem condições ou vai demonstrar que o seu resultado nominal ele é negativo. Se ele é negativo, é porque ele, com os seus próprios recursos, não consegue pagar toda a sua dívida. Ok? Aqui nós temos uma prévia que pode ser alterado esses valores ou não, né? Como esta é a primeira audiência pública da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós trouxemos aqui uma prévia questão das receitas, né? Tem despesa? Não, a gente não tem como apresentar as despesas, porque na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os demonstrativos não trazem as despesas por classificação. Ele só traz o montante que vai ser gerado depois. Então nós temos lá de receita tributária, a receita de tributos, né, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Valor estimado de R$ 76.850.000 para o exercício 2023. Receita de contribuições, não temos valor nenhum estimado. Receita patrimonial, R$ 608.365. O que seria essa receita patrimonial? Bom, pode entrar nisso aqui valores de dividendos que a empresa de economia mista que tem no município de Nova Odessa transfere para o município, visto que a maior parte da empresa ela pertence ao município. Podemos trazer aqui também valores de concessão de serviços, né? Pego, por exemplo, ali o recebimento de aluguel daqueles guichês da rodoviária, as concessões do cemitério e também as aplicações de recursos em banco. Receitas de serviços, R$ 11.000. Bom, esse aqui nós temos um valor bem pequeno, porque aqui se trata de valores ali de serviços, a prestação de serviços, como por exemplo, concurso público. Transferências correntes, que é o nosso maior valor, R$ 187.193.000. O que está dentro dessas receitas de transferências correntes? Aqui nós temos todas as transferências constitucionais legais, ou seja, transferência do Fundo de Participação dos Municípios,
do ICMS, do IPVA, do IPVI, do IPI, do Fundeb, das transferências fundo a fundo da saúde, do QESE, merenda escolar, transporte escolar, alguma emenda parlamentar federal ou estadual e convênios federal e estadual para finalidade de despesa corrente e não de capital. Outras receitas correntes, R$ 2.886.960. Essas chamadas outras receitas correntes entram nesses valores as aplicações de multas, multas de trânsito, multas de licenciamento, multa contratual, as indenizações e restituições ao município e todas as demais receitas correntes que não se classificam nas anteriores. As chamadas alienação de bens, as vendas de bens móveis e imóveis, bens móveis, veículos, mesa, cadeira, computador, sucatas, e bens imóveis, terrenos, edificações, R$ 150 mil. Transferências de capital, R$ 6.370.000. O que seriam essas transferências de capital? São valores provenientes de convênios e emendas parlamentares federais e estaduais para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes e também para obras, reformas, recape asfáltico, asfalto, tudo isso entra dentro das transferências de capital. Diferença entre receita corrente e receita de capital. A receita corrente, eu posso utilizá-la, excluindo-se as emendas parlamentares e convênios que eles são específicos para o gasto, os demais eu posso fazer utilização para a manutenção da máquina pública, como também a investimentos, a aquisição de material permanente, para obras, para reformas, para construção, e também para aquisições de bens também imóveis. As receitas de capital. O que é receita de capital eu não posso destinar a nenhuma despesa corrente. Ou seja, se eu recebi algo como capital, eu tenho que fazer investimento justamente em capital. Por que isso? Chamada regra de ouro, pela lei de responsabilidade fiscal. Porque senão eu vou demonstrar que eu, poder público, o que eu recebo não é suficiente para bancar a máquina pública. Vai chegar uma hora que eu vou desfazer de todos os meus bens para a manutenção. Logo, eu encerro as portas. Então, eu tenho que demonstrar que com as minhas receitas correntes, eu não só dou continuidade nas prestações de serviços, mas também eu consigo fazer algum investimento com elas. Total estimado, pelo menos, de momento, de valor para a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2023, de R$ 274.069.975. Este valor pode ser alterado? Sim. Inclusive, não só a questão ali das sugestões, nós, como disse logo no início, estamos verificando e recebendo documentos de todos os setores da prefeitura, isso deve ser encaminhado diretamente à contabilidade, para a gente fazer inserção. Pego, por exemplo, o setor de convênios. Então, lá no setor de convênios, vai demonstrar para mim quais são os convênios já assinados, quais são as demandas parlamentares assinadas, que elas vão ser executadas e recebidas no ano 2023. Logo, eu tenho aí a inserção de valores, a possibilidade de inserção de valores, que vai modificar o valor final, o valor de cada receita e, consequentemente, o valor final da peça de planejamento
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2023. Aqui eu trago o e-mail para que quem queira trazer alguma sugestão, a gente vai estar analisando, levando isso para o prefeito, para ele dizer se isso vai ser incrementado na peça de planejamento ou não. Então, e-mail jldferreira@novaodessa.sp.gov.br. Demais, agradeço a todos e esperamos sugestões que, claro, que condiz, que são ali, tem familiaridade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma boa tarde e muito obrigado.